Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Numa segunda-feira, cá estamos nós ao vivo, hoje, dia 26 de maio de 2025. Eu sempre confiro aqui no meu celular se tá certinho aqui, porque semana passada a gente errou aqui. A gente errou não, eu errei a data, então tá certinho. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, não é? Aqui pelo canal 22 ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br. Satisfação enorme estar com você mais uma vez, ao vivo, tal como anunciamos, né? Na semana passada, está a postos conosco aqui, meu amigo de muitos anos, não é? E hoje está aqui conosco na condição de entrevistado. Vamos falar tanto da atuação dele no Tribunal de Justiça e como também no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ele que acaba de ser reeleito, assumiu, né, a condição aí de vice-presidente do TRE e desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Marcos Henrique Machado. Esse aí que você vê aí, ó. Nosso Marcos Henrique, com menos cabelo de quando eu conhecia ele. Um pouco mais branco também. Um pouco mais. Eu pinto o meu de vez em quando. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, razão maior do nosso trabalho também. Eu soube que o Dr. Marcos Machado já foi seu colega contemporâneo aí, de um passado não muito distante. Eu fui de muita sorte. Aliás, eu sou um privilegiado. Tive boas companhias e belas companhias. Eu estou diante, não é porque a presença dele aqui não, amigo telespectador. Eu estou diante de uma cabeça, de uma inteligência, de um conhecimento extraordinário. Sem falar do ético, do moral, do tudo. E de uma educação fora do limite. Aprendi muito com ele. E um cristão, eu começo a admirar as pessoas por isso. Não que eu defenestre ou deteste quem não seja, respeito, mas quando a pessoa tem Deus no coração, então eu já tenho uma empatia maior, motivos maior para tê-lo no meu ciclo de amizades, né? O doutor Marcos Machado já foi secretário de administração, secretário de saúde, secretário de meio ambiente, antes, evidentemente, não é, da sua indicação para o Tribunal de Justiça. E hoje está aqui conosco, isso que o Lorenberg falou é bem verdade, conhece muito, rapaz. Por isso que a gente fez questão de convidá-lo para vir aqui ao programa Opinião. Satisfação em recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar de bate-pronto o nosso convite, viu, doutor? Vou começar perguntando aqui, tem tanta coisa já que eu citei aqui, tanto a questão do Tribunal de Justiça como também do TRE, mas eu quero perguntar uma área a qual a gente está sempre aberto para muitos embates, discussões e assuntos para que possamos transformar tudo em informação útil para quem está assistindo, que é a área dos crimes que, infelizmente, assolam nossa sociedade, notadamente aqueles crimes ligados ao tráfico de drogas, que hoje consomem a juventude. Nós estamos numa fronteira cerca de 720 quilômetros. Eu queria que o senhor dissesse, já que tem a comissão que o senhor, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que o senhor criou, não é? Ou que o senhor coordena, e de repressão ao tráfico. E também a questão que hoje eu acho, na minha opinião, já que o programa chama-se Opinião, a questão do tratamento em relação aos dependentes químicos, né, que está um pouco atrasado isso, a gente tinha que estar mais evoluído, na minha opinião. Mas eu queria que o senhor falasse sobre essa comissão, como é que ela está hoje atuando, como é que o senhor está vendo esse cenário aqui no estado de Mato Grosso, com o avanço aí dessas facções, enfim. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero também saudá-lo, Paulo Coelho. Mas você falou de um passado, né, de relacionamento, exatamente, passos de 20 anos, né? Uhum. Atuação no Executivo, quando você lá estava sempre, inclusive nas nossas carreatas, viagens, aí, né? Blairo Maier para o interior.
e você sempre à frente da notícia. Você foi naquela do Internacional, não, né? Não, não. Não foi. Essa eu não fui. Então, eu quero te parabenizar pelo programa, Obrigado. agradecer muitíssimo essa deferência. Professor Lorenberg, eu que aprendi com a sua forma de tratar, os seus ensinamentos, as suas orientações, metodologia. Nós passávamos a partir das suas lições. Foi um período que acredito que a Universidade de Cuiabá produziu realmente ciência, né? Com as revistas que coordenávamos, revisávamos artigos, ensaios acadêmicos, revista jurídica. Então, revê-lo é um enorme prazer. Mas, direto ao ponto, eu tive a oportunidade de exercer uma atividade de pesquisa, a nível de mestrado e depois de doutorado, e eu acabei chegando à conclusão que a maior questão social do Brasil, do país, e aí quando nós falamos isso dentro de uma leitura nacional, são as drogas ilícitas. E aqui não envolve só o consumo, a dependência, mas a criminalidade, a violência que decorre da disputa pelo comércio de entorpecente. O poder paralelo das facções e, sobretudo, a crueldade hoje que nós vivenciamos. Eu fui promotor durante 18 anos. É óbvio que nesse período eu atuei em outras áreas, inclusive fui cedido para atuar como secretário, mas nunca deixei de atuar desde o início da minha carreira e ia até ir ao tribunal, e no tribunal continuei na área criminal. Eu nunca vi tanta crueldade. Nós vi crimes a todo momento, mas hoje você assiste ao vivo, ó, filmado, sujeito degolando, outro cortando membros com facão, ó, com motosserra, tudo resultado de disputa do tráfico de drogas. Ó. Nós estamos diante de um contexto de homicídios em série, por disputa de espaços, por não pagamento de drogas. Então, eu entendi que nós precisávamos reagir, né, como servidores públicos, como cidadãos que tinham autoridade, o conhecimento mínimo, para que pudéssemos entender esse fenômeno e buscar alternativas. Então, essa comissão nasceu, como você bem colocou, mas já a coordenou o desembargador Mário Cona, o juiz Moacir Tortato, e hoje é o desembargador Wesley Lacerda. Eu contribuo com estudos, com pensamentos. O fato é que o tribunal organizou, de alguma forma, não só um atendimento aos dependentes, o controle, que na verdade quem deve fazer é o SUS e o SUAS, né, os dois sistemas de saúde e assistência social, numa parceria que, a meu ver, ela cresce, ó, com a Secretaria, antes Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, mas na área, ó, especificamente da assistência social, e o Tribunal de Justiça acabou criando várias especializadas, né? Ampliando, inclusive, as várias regionais de combate ao crime organizado. Agora, a última foi em Barra do Garça, está para ser instalada, né? É a forma, Paulo, que nós entendemos de estabelecer uma ocupação pública oficial da autoridade, da aplicação da lei para conter. Você vai dizer, isso você vai impedir, vai de forma a anular isso, não. Mas é um combate, como você colocou, é uma atuação de confronto. As guerras contra as drogas não dão certo. Experimenta não enfrentar. Experimenta deixar o poder paralelo tomar conta da governabilidade social, da atuação de todos os comércios, que já existe, né? Hoje, depende de determinados bairros, você não consegue vender o gás, não consegue vender a água. Dia desses teve notícia que essa venda do comércio popular tinha que pagar taxa para entrar as mercadorias. Onde vamos chegar? Mas o Rio de Janeiro já é assim, então traga para cá, então para ser o Brasil todo a semelhança do Rio de Janeiro. Então, o trabalho, em resumo, Paulo, da comissão é de construir estruturas públicas dentro do sistema de justiça que possam fazer o fortalecimento, com base na aplicação da lei, das instituições de persecução penal, seja a polícia, seja o Ministério Público, tem um judiciário que assegure a aplicação da lei e separe, obviamente, o usuário do traficante ou a figura do traficante usuário, que infelizmente a dependência o leva, né, à atuação do comércio. Mas a grande realidade é que nós estamos hoje num
numa realidade que há 20 anos não existia. Né? Nós sempre falamos de quadrilhas ou bando, mas nós estamos falando hoje de facções, organizações criminosas. Veja, só para encerrar, a vinda desse líder do PCC, que veio da Bolívia, vivia a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, como um grande empresário, em alto luxo. De onde que vêm esses recursos todos? Da cocaína. Exatamente. Exatamente. A gente, inclusive, ficou... agora, ele veio para o Brasil, agora não se sabe qual será a segurança, o presídio de segurança, o que se fará para mantê-lo, né, preso. Porque hoje em dia, você sabe, tem coisas que a gente fica de boquiaberto porque acabam tendo umas regalias quando não fogem, né? Ou quando não recebem uma liminar, e aí, como aconteceu com o André do Rep, enfim. Professor Lorenberg. Desembargador, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Nós ganhamos muito. Eu, particularmente, como sempre, eu aprendo muito quando estou ouvindo. Desembargador, recentemente, o senhor deu uma entrevista, acho que no ano passado, uma entrevista simplesmente extraordinária. Eu assisti 3 vezes aquela entrevista lá naquele programa Por Dentro da Magistratura. Belíssima entrevista. E eu vou aproveitar exatamente aquela entrevista, desembargador, para pedir ao senhor, se o senhor não querer pronunciar a respeito, o senhor sinta-se à vontade. Eu transcrevi aqui um trecho da fala do senhor que me parece importantíssima. O senhor chegou a dizer o seguinte, logo nos primeiros 8 ou 9 minutos do programa, entre aspas, algo que me chamou a uma reflexão sobre a vida, sobre os conflitos, foi a experiência como promotor de justiça na área investigatória. Eu fui da 2ª turma, na época do GAECO, na época que havia um grupo chamado Firma, de policiais militares, que executaram uma série de pessoas. E nós tínhamos, ainda que precariamente, à época, dentro dessa atribuição de investigatória, tive a experiência de interceptação telefônica. Nós não tínhamos uma equipe grande, éramos apenas 2 promotores. A boa parte das investigações era realizada por nós. E aí pude ver os planejamentos de crimes, as combinações, as conjugações, inclusive com advogados e teses de defesa de justificativas. Fiquei um tanto assustado. A inteligência para o mal, o ser humano que estava nessa criminalidade organizada. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse trecho, sobretudo para o amigo telespectador poder entender melhor o pensamento do desembargador Marcos Machado. Nós estávamos, como você bem colocou, numa experiência nova, onde o Ministério Público brasileiro e Mato Grosso entrou nesse compasso de entender que alguns casos, sobretudo o que envolvia a atividade ilícita praticada por policiais militares, civis que sejam, mas na época militares, não era investigada por algumas razões. A própria estrutura não permitia, nós não tínhamos pessoas com compromisso investigatório, e aí me refiro à época de delegados de polícia, e éramos cobrados. O Ministério Público era a todo momento acionado. Bom, e aí partiu-se da criação desse grupo. Até hoje se discute se pode, se não pode, mas o Supremo Tribunal já sedimentou essa matéria. Nós temos aí a possibilidade, embora seja uma atividade principal, mas não exclusiva da polícia, o Ministério Público deve acompanhar, até porque exerce o controle da atividade policial, mas deve estar próximo, né? Eu acredito que essa é a grande saída, é o envolvimento prático. Mas
nós não tínhamos elementos investigatórios, a não ser a interceptação, que à época era um meio de descobrir. Tá? E você, com as interceptações, e não tínhamos essa exploração, não tinham tanto cuidado, né? As pessoas falavam de tudo no celular, tudo. E escutávamos horas e horas e horas, e boa parte dessas interceptações dos investigados eram com os seus advogados. Não? O advogado não era investigado, mas com ele falava. E nós pudemos evitar alguns crimes, não? Por conta daquilo que estava sendo planejado, e descobrir outros tantos. E a naturalidade, professor Lorenberg, com que se falava, era mais ou menos algo como organizar uma confraternização. Olha, vamos, tal hora, tal dia. Não? Os pagamentos daquilo que era o produto é como se fosse um pagamento de um serviço. Isso, por mais que nós estudássemos, né, o direito, conhecêssemos o processo, praticamente chega a algo investigado e nós denunciamos e processamos. Mas você viver, né, aquele momento em que a pessoa tratava isso com naturalidade, sabe? Execução, encomenda de mortes, né? Falou, olha, nós vamos executar essa pessoa, recebemos tanto por isso. Então, isso aí, isso foi no ano de 99, 2000, eu tinha o quê? 6 anos de Ministério Público, eu não tinha 30 anos, né? Mais ou menos isso, 29, 28 anos. Então, realmente foi algo que me impactou, né? E hoje eu entendo bem. Eu acredito que eu seja um juiz que não tenho tanto tempo de magistratura, fiz 14 anos no tribunal, mas esse tempo de Ministério Público e também a experiência no Executivo, né, me deu uma visão ampla, né, absolutamente horizontal. Né. Então hoje eu acredito que eu possa dizer, olha, quem é quem diz o quê, quem faz o quê, quem age assim, porque esse contexto ele muda. As pessoas morrem, outras nascem, mas o método e o propósito ilícito, né, a ganância e a maldade, que eu acho que está mais acentuada, é a mesma. É só, a meu ver, aperfeiçoou e só cresceu. Ok. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui nesse bloco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo comercial, porque aí a gente já ganha um pouco de tempo, né? Porque senão a gente começa um assunto aqui, eu vou ter que interromper para chamar o break, daqui 1 minuto e pouco. Vou fazer isso agora e o Dr. Marcos Machado continua conosco, a gente volta já já com o programa Opinião. Instante só. Estou olhando aqui o nosso GD, dá um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Se intere das coisas, tudo que está acontecendo aqui, ali, acolá, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Olha, o glorioso senador Jaime Campos, pois é, o Júlio Campos, que é o irmão dele, que é deputado estadual, o deputado Júlio Campos, que é do União Brasil, ele afirmou que vê com certa estranheza as tratativas que seu irmão Jaime Campos, que também é do União Brasil, se filia ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para a candidatura ao governo do Estado, com o apoio, inclusive, do presidente Lula, do PT, como já foi noticiado aí pelo Gazeta Digital. Em entrevista à imprensa, Júlio disse que acompanhou apenas de fora as tais movimentações, que inclusive foram reveladas pelo ex-deputado Gilmar Fabres, mas as analisou como algo bem sem fundamentação, já que, historicamente, o clã Campos nunca teve tanta proximidade com a ala esquerdista, mas não descartou aí a repentina mudança de partido. Júlio atribuiu a possibilidade de candidatura
colocado ao fato de que Jaime Campos já ser aí um nome consolidado politicamente. Ele diz o seguinte, aspas, estava fora de Cuiabá, mas vi vídeos do ex-deputado Gilmar Fabris, mas acho que não tem tanto fundamento assim. Nós somos do União Brasil e estamos dentro de um partido que faz parte do governo atual, com ministros, mas sem nenhum compromisso político para o futuro da sucessão presidencial. Aí segue, fala do Júlio, dá um clique aí ó, no GD, tem essa notícia aí, que sobre essa possível mudança, né? Lindbergh, o Jaime está realmente buscando o melhor lugar, porque se avizinha aí o pleito do ano que vem, e aí ele precisa, sabendo que as coisas por aqui estão meio congestionadas no grupo onde ele está, que tem inclusive o governador, que é do mesmo partido, aí ele precisa do seu lugar ao sol, talvez seja esse MDB, mas aí tem um monte de situação, algumas delas que fomentam essa posição do Júlio. O que você avalia? Paulo e amigo telespectador, apenas duas observações muito rapidamente. Esse é um período, sobretudo que antecede a chamada janela partidária no mês de março, que nós vamos ter muitas especulações, mas muitas especulações. Eu, particularmente, hoje, eu não acredito, veja o verbo que eu estou usando, eu não acredito na migração do senador Jaime Campos para um outro partido, ainda que seja o MDB. Aliás, o MDB fez aliança, construiu uma grande aliança em torno da candidatura do Júlio Campos e o candidato a vice-governador Rodrigues Palmas, lá em 1998. Compunha aquela aliança 12 partidos políticos. Portanto, o MDB sempre esteve próximo da família Campos. O fato de estar próximo da família Campos não significa necessariamente que o senador Jaime Campos venha a migrar, porque o Jaime Campos, amigo, Jaime Campos, o deputado estadual Júlio Campos, o Carlos Bezerra, são políticos no estado de Mato Grosso, entre outros, que raramente muda de partido, Paulo. Isso é muito claro. O Jaime e o Júlio pertenceu ao PFL, o PFL lá na frente deixou o nome de PFL e lá na frente construiu o DEM, é o mesmo partido, construiu o DEM, depois esse DEM aliou-se ao PSL e hoje chama-se União Brasil. Então, muito difícil que o senador Jaime Campos venha migrar para um outro partido, mas que ele está numa situação difícil, eu não tenho a menor dúvida disso, porque dentro do União Brasil, com uma federação com o PP, o grupo político da família Campos perdeu e perdeu muito no estado de Mato Grosso. É isso aí. Dá um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, tem mais informações a respeito disso aí. Eu sei que está um vucu-vucu e o MDB parece que vem com força aí, porque o Michel Temer está criando uma espécie de terceira via, está aglutinando algumas forças alternativas aí para fazer frente aí ao esquerdismo e ao direitismo, ou ao Lula ou a Bolsonaro. Então, quer ter uma frente mais robusta aí. O glorioso Marcos Henrique Machado está conosco aqui, desembargador do Tribunal de Justiça, vice-presidente do TRE de Mato Grosso. Doutor Marcos, o senhor falou agora há pouco no primeiro bloco sobre o doutor Tortato, do Moacir Tortato. Esteve conosco, inclusive, na semana que passou aqui, acho que foi quarta ou quinta-feira, uma entrevista que a gente exibiu ao vivo aqui do programa Opinião. Aliás, a gente sempre gosta quando ele vem aqui, porque conhece muito, né? E aí, nós abordarmos também a ocasião, eu fiz questão de abordar sobre, já que falei agora há pouco de Jaime Campos, da lei do Jaime, acho que de 2021, salvo engano, que lá pela CCJ do Senado teve avanço. Vamos esperar agora o que vem na tramitação no plenário do Senado.
na lei antidrogas, fazendo alterações. Eu vou, antes de ouvi-lo, porque eu sei que o doutor Moacir, o doutor Marcos Machado, juntaram-se, idealizaram essas mudanças contidas na lei do Jaime Campos. Por isso que eu faço questão de ouvi-lo a respeito. Só que antes, porém, eu quero... Vamos colocar... Tem um vídeo aí, meu caro Alan Sen. Vamos colocar o primeiro vídeo, que eu acho que é por conta dessa tramitação, acho que é o senador Sérgio Moro falando. Bora ver. O que é? Pode colocar aí, a gente comenta aqui. Quero agradecer ao ilustre senador Sérgio Moro pelo belo relatório que foi promovido em relação a esse projeto de lei. Na verdade, esse projeto de lei nada mais é, senhor presidente, que é aperfeiçoar a nossa legislação nacional para coibir o tráfico e o consumo de drogas no nosso país. Nós somos de uma região que temos 700 quilômetros de fronteira seca, Brasil, Bolívia. Lá, talvez, por falta de conhecimento, até de informação, o crime aumentou sobremaneira. Ali é o maior corredor de entrada do tráfico para essa região de fronteira com a Bolívia lá. Entretanto, o projeto, com certeza, tem um objetivo maior, é tipificar no Código Penal brasileiro o narcoticídio. Não existia até então, vamos ser claros aqui. Eu vejo a ponderação feita pelo senador Contarato, mas esse crime não existe ainda no Código Penal brasileiro, muito pelo contrário. Nós estamos aperfeiçoando na medida que ele se relaciona e as providências têm que ser dadas. Não vai impedir nada, vai melhorar, sobretudo, a questão da celeridade do andamento dos processos que certamente encontram nessa área. Beleza. Está aí a posição. O Jaime explicando o seu projeto, né? O Contarato estava lá, a conta já botando, sabe? Mas parece, pelo que eu ouvi do Sérgio Moro e de outros senadores também, não há essa inconsistência constitucional, não. Mas tem um outro vídeo aí, agora sim, eu acho que é o Sérgio Moro. Vamos colocar aí, por favor, Boca. Projeto extremamente importante que visa aprimorar o combate à violência vinculada ao tráfico de drogas no nosso país, e um projeto que teve muitas mãos, inclusive de magistrados, que fizeram uma série de sugestões sobre esse tema. Vem essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para apreciação terminativa o projeto de lei 3786/2021, de autoria do senador Jaime Campos, que modifica os artigos 33, 35, 55, 56, 57 e 62A da Lei de Drogas, Lei 11.343. O autor aduz que o projeto de lei foi fruto de interação entre a Consultoria Legislativa do Senado Federal, o pessoal do seu gabinete, a equipe composta pelos excelentíssimos juízes de direito Moacir Tortato e Murilo Mesquita, da comarca de Várzea Grande, e o coordenador adjunto da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, excelentíssimo desembargador Marcos Machado, visando o aperfeiçoamento de pontos sensíveis da Lei de Drogas. Tá aí, posicionamento. E tem mais um vídeo também, acho que do próprio Moro, né, Boca? Coloca aí esse último vídeo aí, por favor, pra gente. Esse projeto, ele foi encaminhado por magistrados lá do Mato Grosso. Concomitantemente, também veio um pleito de magistrado do CNJ. Qual que é o problema? Há um grande número de assassinatos no país vinculados ao tráfico de drogas. Os tribunais do júri, como eles têm as suas características próprias, eles historicamente têm dificuldades para dar conta desses julgamentos. Por vários motivos, são procedimentos mais demorados, notórios, inclusive estatísticas de casos que aguardam julgamento há mais de 15 anos pelo Tribunal do Júri. E dois, existe uma peculiaridade porque esses crimes, assassinatos, tráfico de drogas, normalmente estão vinculados a organizações criminosas. E de repente a gente coloca o jurado, que é um cidadão comum, sorteado, para proferir julgamentos contra pessoas traficantes envolvidos em assassinatos. Então há uma solicitação para que isso seja colocado do julgamento pelo juiz profissional, que seria mais eficaz.
Não há inconstitucionalidade, respeito aqui a ponderação do senador Fabiano Contarato, porque a técnica legislativa adotada é a mesma relacionada ao latrocínio. O latrocínio ele foi tipificado como roubo com resultado morte. Tá? Isso há muito tempo e jamais alguém alegou que aquilo fosse inconstitucional. E se a gente for ver na prática, o que acontece? O número que a gente tem de latrocínios, que é esse crime bárbaro, né? O roubo com a morte, é infinitamente inferior do que o número que a gente tem de assassinatos no país. No fundo, é uma lei que funcionou. Ainda é um problema? Ainda é um problema. Mas, comparativamente, é muito mais eficiente essa forma de tipificação do que o julgamento pelo tribunal do júri do roubo com morte. Se esses argumentos fossem válidos, né, que nós estaríamos violando a competência constitucional do júri, imagino que esse projeto não viria, né, de tão grande número de magistrados. Aí, portanto, devo parabenizar aqui, né, quem ajudou a idealizar esse projeto, que está avançando, a gente torce para que ele avance mais ainda. Doutor Marcos, e aí? O que o senhor vê de substancial nesse avanço aí, considerando que ele vai passar, que ele vai alterar essa questão aí do narcocídio, ele vem a trazer que tipo de transformação, que tipo de contribuição aí nessa guerra? Bom, primeiro é preciso ser dito que com essas explicações, né, me pareceu que há uma busca, né, de uma conexão probatória muito clara, né, que hoje não existe. Né? Nós temos crimes motivados pelo tráfico, né, que estão absolutamente não apurados, sem autoria certa e, como bem colocou o senador Sérgio Moro, a grande preocupação é que hoje o Tribunal do Júri, até porque é um procedimento mais complexo e quando foi criado, crimes contra a vida, envolvia, e isso eu defendo de forma clara porque fui promotor do júri, os crimes motivacionais, emocionais, os crimes que envolvem sentimentos da sociedade. O Tribunal do Júri não foi feito para julgar mandante, a verdade é essa. Mas existe homicídios com mandante, claro, a grande maioria de situações tem mandante, né? Embora às vezes nem apareça. Mas hoje as testemunhas não têm coragem, elas não chegam ao Tribunal do Júri. Ou elas são eliminadas antes, Medo de represália. ou elas desaparecem. Só se consegue apurar no inquérito policial. É impressionante. Isso eu estou lidando diariamente. Então há uma preocupação do chamado depoimento por ouvir dizer. Ninguém tem coragem de dizer, olha, porque o traficante já ameaçou, já passou na porta, cuidado com o teu filho, cuidado com a tua esposa. Então nós estamos aqui numa realidade de acreditar que um juiz especializado na área do tráfico e a própria atuação policial irá descobrir esses motivos de crime e apurar o tráfico junto com o homicídio. Os casos que geram homicídio. Naturalmente, um homicídio sem motivação específica relacionada ao comércio de droga, a disputa de droga, vai para o rito especializado do Tribunal do Júri. Nós queremos alcançar o maior número de apurações. E nós entendemos que há uma conexão probatória, porque a maioria desses crimes, eles não são descobertos justamente porque não é feita a conexão probatória. Agora, existe o temor também de se apurar isso por delegados especializados, uma atuação na ação penal por promotores e juízes especializados, e por isso entendemos que o sistema, da forma como está, ele se torna o quê? Absolutamente não punitivo. Hoje o UOL fez uma publicação criticando já o projeto. E aí eu li, porque é importante a discussão dialógica, é importante ouvir. E aí escutaram lá 6 professores, doutores, professores de direito constitucional, mestres, advogados, criticando em toda a ordem o programa. Já existe essa figura, porque já existe a lesão corporal seguida de morte. Não é necessário, vai haver aumento de encarceramento, vai haver desproporcionalidade da pena. Gente, mas como assim? Primeiro que o encarceramento é consequência da grande quantidade de crimes violentos ou crimes graves. É por isso que há um encarceramento.
O aumento da população criminosa aumenta o encarceramento. Isso é uma lógica. Não poderia ser o contrário. A não ser que ninguém é preso, ninguém é processado, ninguém cumpre pena. Segundo, nós não temos uma situação clara na legislação que permita uma atuação especializada. E a lei de droga, o Sistema Nacional sobre Drogas Ilícitas, oportuniza. Um juiz que conhece a realidade do tráfico, uma polícia que atua e sabe que está havendo uma série de execuções. Então, essas execuções, sobretudo na covardia daquele usuário que não consegue pagar aquilo que consome, nós vamos mostrar motivação. E aí, como você bem falou, Paulo, quando o sujeito rouba para matar ou mata para roubar, nós temos o quê? Um homicídio? Um homicídio com roubo. Então, essa figura ela é unida. Então, até para processamento, concurso de crime. Não, o crime é único, é um crime só. O grande problema é a competência. Nenhum tribunal do júri julga traficante, professor. Então, esses teóricos que declararam seu pensamento crítico no UOL precisam vir para o processo, precisam conhecer a realidade. Prática. Então, o que eu vejo hoje? Eu estive na academia, mas eu lido com o processo a todo momento. Chega para nós sem provas suficientes. O sujeito matou, mandou matar, executou, queimou, esquartejou e vai continuar fazendo, porque não se alcança. Então, não é que se queira colocar simplesmente uma punição mais severa, não é que se quer criar um novo crime, não, o crime já existe, ele só não está sendo apurado. Por quê? Por falta de uma técnica de unir essas duas condutas. O motivo com a execução. É óbvio que tráfico é tráfico. O sujeito que não mata vai responder pelo tráfico. Ao traficante que mata em razão do comércio, pela dívida, para disputa de espaço, de território, é preciso que ele se envolva dentro dessa conexão probatória, ou seja, dentro da existência de um fato que está ligado ao outro. E com o quê? Com expertise, com pessoas especializadas e com coragem. Porque não há de ver que até policiais têm receio. Eu estou cansado de receber agentes, que na verdade antes era agente prisional, né? Agora é polícia penal. Um receio de entrar em determinada unidade prisional. Porque são ameaçados. Porque a família é ameaçada. Então, gente, nós vamos chegar. Onde que nós vamos chegar com esse medo do próprio Estado? O Estado, e aí eu falo os agentes públicos, estão com medo de trabalhar no próprio sistema por conta da ação criminosa. Quem que vai conter essa gente? Então, mecanismos jurídicos, legislação rígida e pessoas com coragem para fazê-lo. Então, essa é a ideia do projeto e agora eu estou buscando um relator, né, porque esse trabalho tem que ser feito articulado, um relator que tenha a coragem de propor e debater com os teóricos que estão preocupados com a defesa, não da vítima, com direitos humanos só e tão somente do criminoso, com direitos tão e somente daquele que mata, esquarteja, queima, e não daqueles que estão trabalhando corretamente, está buscando a sua atuação social, contributiva, e estão vítimas de si mesmos, porque eles não saem mais. Então, essa é a preocupação, é social. É óbvio, nós vamos respeitar a tramitação, respeita-se o devido processo legal, o direito de defesa de todos aqueles individualizando condutas, mas o que eu chamo a atenção é a realidade. Qual é a realidade que nós vivemos? Eu vivo numa realidade de muita violência. Nossa. E com uma crueldade que eu nunca vi com 55 anos que estou hoje, e desses 55 eu tenho pelo menos 40 de atuação na área do direito. E que só vem se intensificando nessa crueldade aí, especialmente aqui na nossa região. E aí já começou, eu vejo que é o tabuleiro, né? Já um grande jornal de circulação, um grande veículo de circulação nacional já começou a ouvir quem se coloca contrário àquilo que sequer sabe na prática como que funcionaria, né? E só de saber que, por exemplo, aqueles que integram eventualmente aí o júri, eles sendo pessoas comuns, essas pessoas jamais terão tranquilidade após um julgamento, porque elas não vão ficar tranquilas, porque a todo instante poderão achar que... Achar não, a gente sabe de casos já que a represália, a vingança, a perseguição depois de um julgamento desse aí, ocorre, né? E quando é o júri,
não é? Paulo, se me permite... Quando é o juiz, perdão, pois não. Se me Só permite para a gente encerrar o intervalo. Me permite um testemunho voltando à questão da firma. Nós fizemos, eu e o Dr. Roberto Turim, Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. O seu testemunho é a fala rápida? Rápida. É só para dizer o seguinte, os jurados, nesses 18, 20 júris que nós fizemos, desses policiais, antes do júri, eles chegavam e puxavam a gente, doutor, me dispensa, porque nós podemos fazer dispensa peremptória de 3, né? Por quê? Não, eles me conhecem. Tá vendo? Chegava tremendo, chegava com atestado, falou, estou passando mal. Para encontrar 7 pessoas ali, aleatórias assim, era uma luta, inclusive no interior, pior ainda. Fazer um júri em Poconé, quem queria aparecer para fazer, para assumir, era um espanto, né? A hora que chamava o nome da pessoa, e eu falava para o colega, eu falava assim, ó, medo. Ah, com certeza. Quem que não tem? Quem tem medo, imagina. Acabou de condenar o figurão lá e daqui a pouco você vai para casa, e aí? Moto passando para baixo e para cima à noite, filhos... Sem receber nada o jurado, hein? São pessoas do povo. O Lorenberg está doido para perguntar aqui, mas eu vou segurar um pouco aqui, eu vou chamar o intervalo comercial, porque está estourado, a gente volta num instante só. Bem, cá estamos de volta aqui ao vivo com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, aonde quer que você se encontre, muito boa noite, obrigado pelo carinho da sua companhia, está chegando agora, está ligando aí na gente, muito obrigado, viu, pela sua força, pela sua audiência. Professor Lorenberg, que está tão calado, com seu colega aqui de longa data. Tem que ouvir e aprender sempre. Por favor. Desembargador, eu não quero ser impertinente de forma nenhuma, mas eu estou diante de uma sabedoria, de um conhecimento profundo, e eu tenho que explorar sempre no bom sentido o seu conhecimento. O senhor começava e falou tão bem desse projeto de lei 3786 de 2021 do senador Jaime Campos. É claro que nós não temos mais tempo para falar sobre o projeto, mas eu gostaria muito de ouvi-lo sobre o artigo 33, porque ele muda a redação do artigo 33. Tanto muda que o parágrafo 5º não existe na lei de drogas. Não existe o parágrafo 5º no artigo 33. Foi acrescentado o parágrafo 5. E no parágrafo 4º há um acréscimo de uma frase. Exatamente. Depois da organização criminosa, seja pequena quantidade de drogas. Esse item é acrescentado ao parágrafo 4º. Já no parágrafo 5º, que não existia e passou a existir, fala exatamente sobre o emprego da violência, seja na cobrança de usuários ou colaboradores que venham a se tornar devedores, seja a disputa ou defesa de territórios contra seus rivais ou forças policiais, ou em qualquer outro objetivo de que vise garantir o êxito ou o proveito do tráfico de drogas. Eu gostaria muito de ouvir sobre esses dois trechos, que me parece importante até para que o amigo telespectador possa entender melhor o espírito do projeto de lei. O projeto do senador Jaime Campos foi, de alguma forma, ele até reconhece que seria o aperfeiçoamento. Mas essa inserção no parágrafo 4º, que trata do tráfico privilegiado, e nós chegamos à conclusão que era necessário estabelecer um quantitativo de droga para saber se o traficante é pequeno, grande ou médio, pequeno, médio ou grande traficante. Infelizmente, o senador Sérgio Moro entendeu que deveria ser objeto de uma outra discussão. Ele suprimiu do projeto, com a anuência do senador Jaime Campos, e ele reformulou os parágrafos para colocar linhas, que hoje é a técnica legislativa. O que sobreviveu da ideia é justamente a violência que nós estamos identificando. Porque, professor, a primeira
denúncia que eu fiz como promotor de justiça, ainda na lei anterior, 6368, de 76, os núcleos incriminatórios são os mesmos, não é? Mas ali que nós vivenciávamos era o comércio nefasto, prejudicial, altamente lucrativo. Essa é a realidade. A lei foi transformada, foi aperfeiçoada, novas condutas, inclusive novos procedimentos, mas houve um crescimento tão grande desses grupos que saíram da ideia de quadrilha ou banda para associações e organizações criminosas, que trouxeram, de alguma forma, importaram os métodos de uso da força ou do império da Colômbia, do México. Isso tornou não só um negócio que envolve lucros, renda, mas uma violência sem precedentes. Sem precedentes. Tortura, os salves, mortes, a todo momento. Tá? Você veja a questão, Sorriso precisou fazer uma intervenção nacional em Sorriso. Força Nacional foi para Sorriso. Era todo dia 2, 3 homicídios. Todos ligados ao tráfico de droga. Disputa entre organizações. Professor, eu tive aqui num bairro chamado Jardim Florianópolis. Eu fui conhecer um projeto social que envolvia adolescentes prostituídas e jovens recrutados, todas crianças e adolescentes. Um desses jovens havia furtado uma casa ali no bairro e deram uma punição para ele. Esse jovem foi colocado num bueiro e ele ficou 3 dias no bueiro, com aquele odor, sem comida, Meu Deus. tomando a água do bueiro. E o pastor, isso é uma coisa que... Esse pastor, ele é envolvido com essa comunidade e ele resgatou esse jovem. Ele pediu para o chefe do tráfico, olha, se eu adotar esse rapaz que está lá no bueiro, vocês permitem que eu tire ele de lá? Aí ele falou, se o senhor levar ele para a igreja, é a única forma da gente absolvê-lo, liberá-lo. O pastor foi lá, tirou o jovem do bueiro, deu banho nele, alimentação. Que idade tinha um jovem? 17 anos. Meu Deus. E eu fui conhecer e fui ouvi-lo. Ele não quer nem saber de falar nada que aconteceu com ele. Quem foi, quando foi, temor. Meu Deus. Temor, não tem, nem olha, ele nem olha para as pessoas que fizeram isso. Agora, onde nós estamos? Jardim Florianópolis. Sabe onde é? Sei. Indo para a Chapada Direita ali. Mas lá é perto do Jardim Vitória. O pastor falou, o senhor vem, vou, mas vem de dia. Eu falei, como, pastor? Então, essa é a realidade de Cuiabá. E as pessoas estão batendo palminha, está tudo bem. A gente leva um projeto sério para a discussão nacional, vem críticas de toda a ordem, estão inventando. Chegaram a chamar o senador de populista, um comentário do UOL. Por conta desse projeto. Ele abraçou porque ele está vivendo, ele representa uma cidade violentíssima, que é Várzea Grande. Isso aí é o que nós estamos hoje discutindo, debatendo, ou seja, buscando melhorar a legislação, estabelecer uma atuação mais rígida do sistema de segurança e sistema de justiça, mas não se compreende isso. E não nasceu da cabeça do Jaime, ele se auxiliou de magistrados, quer dizer, pessoas com conhecimento para fazer as tais alterações proposituras. Você pode falar o nome do pastor? O pastor do bairro? O pastor Daniel. Daniel. Parabéns, pastor Daniel. É uma comunidade cristã. Homens assim, esse coração tem tamanho, né, que a gente precisa de pessoas assim, Sim. altruístas, que têm empatia, por consequência solidariedade, que tem Deus acima de tudo no coração. Eu gostaria muito de saber se esse rapaz está bem, se ele está absorvendo. Não, recuperou. Aí. Mas saiu já do bairro, já foi para outro bairro. Doutor, eu não posso encerrar o programa sem abordar a questão eleitoral. Vice-presidente lá do TRE,
mas já estava lá no tribunal por conta do pleito passado. Queria que te fizesse, em pouco espaço de tempo, eu não tenho muito tempo, porque a gente não podia deixar de falar dessas questões tão graves e importantes aí, mas 2024 tivemos eleições municipais em Cuiabá, em Mato Grosso. Como é que o senhor avalia, e já emendando aí numa fala sua aí de uns 3 minutos ou 4, que é o tempo que eu tenho, para falar de perspectivas para o ano que vem. Acabei de falar do Jaime Campos aqui, do Júlio, MDB, não sei o quê. Eleições gerais do ano que vem prometem, né? Como é que o senhor pode dizer? Olha, o que eu posso dizer é o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ele é um tribunal pequeno, mas bem estruturado, com servidores muito capacitados. A atual presidente foi corregedora, foi vice e corregedora no pleito passado, tem conhecimento, né? E agora preside o tribunal. O tribunal hoje completo, porque foi as últimas nomeações, as últimas posses. Eu já atuei como suplente, né? Primeiro, segundo, depois primeiro suplente. Tenho uma história também quando comprou o monitor eleitoral. Tive uma experiência, eu digo que foi a mais rápida da história de Mato Grosso, né? Como presidente. Fui eleito, eu ouvi o questionamento, parte da desembargadora Ceide Marcondes. O TSE entendeu que havia uma condução automática, né? Porque ela não poderia ser reconduzida ao mesmo cargo. Eu acabei respeitando até a bem do interesse público, do funcionamento da justiça e também da boa convivência, né? Eu, como cristão, não desejo uma situação dessa para mim. Mateus 7,12, não vou desejar ao meu semelhante. Mas eu acredito que o tribunal está preparado, né, para recepcionar. Tá? Tem um rescaldo ainda do resíduo das eleições passadas. Amanhã, por exemplo, tem julgamentos, na quarta, né, são anteriores. Há uma discussão de gênero da participação da mulher. Vários municípios colocaram a figura feminina e parece-me que para dar coeficiente eleitoral, isso está uma polêmica. Há uma desproporcionalidade do resultado. O sujeito vai ser cassado, alguns vereadores, né? Isso remanesce. Mas a preocupação que eu esbocei, Paulo e professor Orenberg, é com o avanço justamente dessas facções criminosas na política, né? Bater na porta da política, mandatos eletivos, de vereador. E não vai ser diferente para deputado, não é? Estadual. Já há indicativos nesse sentido e nós estamos nos preparando. Mas como que monitora isso? Eu fico pensando como é que faz. No financiamento, né? No financiamento, na abordagem de votos localizados, né? Agora, isso tem um trabalho que tem que ser feito, e aí o Poder Público Federal ele tem a condição de nos ajudar fortemente, né? Que tem a ABIN, tem a Polícia Federal, tem a inteligência do Exército Brasileiro, que contribui muitíssimo, né? As forças estaduais precisam conjugar isso, precisam organizar isso, ter algum mentor, um escritório, né? Uma unidade gestora dessa informação, e o Ministério Público tem que agir, né? E aí é importante que o Ministério Público Eleitoral tenha essa consciência e recrute e organize a atuação do Ministério Público, né? Que serve, o Ministério Público Eleitoral é servido pelo Ministério Público Estadual. Sim. E nesse ponto a nossa preocupação, nós vamos instalar esse pensamento, obviamente, e ter esse cuidado. Então essa é uma vertente, né, que nos importa muito. Aliás, esse espaço aqui, doutor Marcos Machado, estará, como sempre esteve, à disposição da Justiça Eleitoral para trazer essas informações e discussões sobre o pleito, sobre as regras, sobre tudo, os cuidados, enfim, até como forma de orientar a quem nos assiste sempre, nosso telespectador Prime, de luxo, né, Lorenberg, a quem a gente deve nosso trabalho. Nós não temos mais tempo, não gostaria muito de continuar, mas doutor Rodrigo Fonseca, da PGR, está me ligando aqui, porque eu o convidei para vir amanhã, provavelmente para confirmar que estará conosco amanhã, o nosso chefe do Ministério Público. Uma grande pessoa. Grande, né? A gente já teve conosco também aqui. Doutor Marcos, obrigado de verdade. O Opinião continua a posto para bem informar. Eu que agradeço e parabenizo a ambos pela condução, pela discussão temática, né? E estou à disposição. Tudo de bom e parabéns pelo trabalho, pelo projeto, viu? Que esse projeto tomara que tenha êxito, avance e altere. Aí, ó. Diria Lorenberg,
Até amanhã. Até amanhã. Ao vivo. Por ser ao vivo, a gente engasga, né? De vez em quando. Amanhã, então, a gente provavelmente deve entrevistar aqui o nosso Rodrigo Fonseca, do Ministério Público, ao vivo no programa Opinião, trazendo aqui, fazendo uma atualização das coisas lá do nosso Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.